Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse momento tão especial em que adoramos a Deus no final desse dia, que é o dia do Senhor. Espero que todos tenham tido uma semana muito abençoada e que essa que está começando hoje seja ainda muito mais na vida de todos os irmãos. Queridos, na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o valor do reino de Deus, mostrando que vale a pena nós seguirmos e buscarmos o reino dos céus, porque ele é um tesouro inestimável, um tesouro grandioso, valioso. E é importante que nós tenhamos a noção daquilo que Deus deseja de nós como membros do seu reino, já que vale a pena nós seguirmos os ensinos do reino de Deus, de nós nos submetermos ao Senhor, que é o Rei do reino dos céus, o que Ele espera de nós, seus súditos, o que Ele espera da nossa vida como membros da comunidade do reino. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho dos valores do reino. O reino dos céus tem os seus valores. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um deles nesta noite. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a então abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos valores do reino de Deus. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Nos diz assim a Sagrada Escritura: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor
o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, graças te rendemos porque estamos na tua casa, adorando o teu nome. Ó Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor já tem recebido a nossa adoração, tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque nesse momento podemos ouvir a tua palavra. E agora pedimos que o teu Espírito Santo, que está aqui entre nós, está no nosso coração, possa fazer com que nós possamos entender a tua palavra nesse momento, e que ela não somente seja, ó Deus, inteligente aos nossos conhecimentos, mas ela possa estar tocando o nosso coração e fazendo-nos, ó Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Olha, Deus, com misericórdia para o teu povo que aqui está. Olha com misericórdia daqueles que nos assistem agora pela internet, para que o Senhor mesmo possa estar calando profundamente a tua vontade dentro de nós. Entregamos assim esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como o Rei dos céus, como o Senhor, possuidor do reino, deseja que os seus súditos vivam. O que é importante no reino dos céus? Aquilo que é prioritário no reino dos céus. Alguns elementos são importantes e que devem ser considerados na vida daquele que está debaixo do controle de Deus, que está sob a regência do Senhor do universo. Alguns elementos são fundamentais, Jesus vai pontuá-los no seu ensinamento aos discípulos. E um dos principais elementos que formam os valores do reino dos céus é, sem dúvida nenhuma, o perdão. O perdão é um pilar do reino dos céus. O perdão é dos ensinamentos mais importantes que Jesus passa aos seus discípulos como um elemento formador e um elemento que aglutina a comunidade daqueles que são remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a comunidade dos perdoados. Logo, devemos também perdoar. Por isso, queridos, o perdão é, sem dúvida nenhuma, um valor importante dentro do reino dos céus. Por isso, nosso tema hoje é Valores do Reino, o perdão. Jesus, ensinando sobre como devemos nos portar na comunidade cristã, especialmente com aqueles que são frágeis e fracos e que muitas vezes tropeçam e se escandalizam, como nós devemos cuidar deles, como devem ser tratados. Primeiro, nós devemos estar olhando para eles com compaixão e misericórdia, trazendo de volta aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe. É a parábola da ovelha perdida. Devemos estar buscando a reconciliação, como nos diz aqui a partir do versículo 15. Se seu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E assim nós devemos proceder, sempre buscando na comunidade a comunhão, sempre buscando na nossa vivência aquilo que traz a unidade, aquilo que traz um relacionamento forte, um relacionamento sadio, porque isso é o que fortalece a nossa vida como comunidade. Um relacionamento que traz, ao invés
de brigas, de discussões, de partidarismos, a unidade da igreja. Não é à toa que no versículo 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele mostra a concordância que é buscada quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus. Onde há comunhão, onde há harmonia, Jesus está ali. Jesus está presente. A presença de Jesus se faz notória na unidade da igreja. E a partir desta colocação de Jesus, Pedro então lhe faz uma pergunta que é interessante. Ele pergunta assim a Jesus: ora, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes o meu irmão, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Ora, parece-me que Pedro até deu uma ênfase, né? O número 7 vezes é algo bastante, né? Porque, na verdade, os rabinos discutiam entre, num dia você pode perdoar entre 3, 4 vezes. Pedro já disse, então, até 7 vezes. Creio eu que ele achava que estava ali sendo alguém muito amoroso. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Jesus diz a ele: olha, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus multiplica esta ideia de Pedro. Jesus mostra que a nossa disposição ao perdão deve ser muito maior do que a gente mesmo imagina. Que a nossa força para perdoar precisa ser mais sentida, mais vigorosa do que muitas vezes a gente pensa que pode fazer. E para mostrar a força deste valor, para mostrar como realmente isso é importante do ponto de vista de Deus e do ensino de Jesus, da vivência que o cristão deve ter na comunidade do reino, ele conta esta parábola em que determinado rei, o rei, né, resolveu ajustar conta com os seus servos. Isso é um fato interessante, só abrindo um parênteses aqui. Se vocês olharem muitas das parábolas de Jesus, boa parte delas fala do ajuste de contas. Muitas delas falam do ajuste de contas. Isso é um ensinamento interessante para nós. Nós somos responsáveis diante de Deus daquilo que a gente faz. Então nós vamos prestar contas de muitas coisas, daquilo que nós fazemos. E esse rei então vai ajustar contas com seus servos. E eis que trazem a ele um que devia aqui 10.000 talentos. Esse que devia 10.000 talentos não tinha como pagar. Então o Senhor diz: prenda-o e faça com que ele pague a dívida. Ora, nos dias de Jesus e na realidade em que ele vivia ali, era muito possível a prisão por dívidas, né? Hoje, por exemplo, no nosso país, ela não é muito comum. Ela é comum apenas em duas situações: em pensão alimentícia, né? E no caso daquele que é colocado como fidedigno da confiança, né? O credor fiduciário, como por exemplo aquele que compra um carro financiado
né, e não paga a dívida, ele pode vir a ser preso. Mas são essas duas possibilidades aqui no nosso país. Mas naqueles dias era muito comum de se chegar e ter que trabalhar na prisão para pagar a dívida. Aquele homem, vendo a situação e não tendo condições de pagar, ele se ajoelha diante do rei e suplica ao rei, dizendo: por favor, seja paciente comigo, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. O rei, então, sabendo que ele não podia pagar, teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida. E diz que imediatamente aquele homem saiu e encontrou alguém que lhe devia uma quantia, devia dinheiro, que era apenas uma ínfima quantia, né, em que ele devia 10 denários. Saindo, porém, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, não 10, mas 100 denários. E ele, agarrando aquele homem, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Aquele homem fez a mesma coisa. Não tendo condições de pagar, suplicou-lhe que lhe fosse dado um tempo para que pagasse a dívida. Ele não se negou a pagar a dívida. Mas aquele que fora perdoado a primeira vez pelo rei, não teve a mesma atitude dele e mandou que aquele lá fosse preso até que a dívida lhe fosse paga. Ora, seus companheiros, vendo a atitude dele, reclamaram ao rei, dizendo: olha, aquele que você perdoou não fez o mesmo. O rei então chama aquele homem e, conversando com ele, diz: olha, o que você fez? Eu te perdoei aquela dívida toda. Você não deveria também ter feito o mesmo com aquele que te devia? Então, a partir disso, o rei revoga a sua decisão e manda que aquele que ele havia perdoado fosse preso, né, entregue aos verdugos, aqueles que cuidavam das prisões e que davam açoites nos prisioneiros, até que lhe fosse paga toda a dívida. E Jesus conclui dizendo: assim meu Pai vai fazer com vocês, se do íntimo vocês não perdoarem. A ênfase aqui, sem dúvida nenhuma, está no perdão. Porque o perdão é fundamental na vida cristã. É algo que nós precisamos, queridos, a cada dia relembrar e a cada dia buscar forças em Deus para praticarmos o perdão. Porque, queridos, o que essa parábola nos ensina são 3 elementos importantes. Em primeiro lugar, a parábola nos ensina que a nossa dívida é impagável. A nossa dívida é impagável. Uma dívida impagável. Ora, aquele primeiro homem devia ao rei a quantia de 10.000 talentos. Queridos, não é muito fácil a gente atualizar essas questões monetárias e não é muito importante nós pensarmos no que valeria isso em termos atuais. Mas só para que os irmãos tenham uma ideia, um talento, que era uma moeda romana, ele valia mais ou menos 6.000 denários. 6.000 denários. O denário, que era uma moeda grega, era o valor de um dia de trabalho. O denário valia um dia de trabalho. Então, hoje, as funções são diferentes, então um dia de trabalho para um é diferente do outro, né? Uns ganham
um pouco a mais, outros ganham um pouco a menos, então é difícil da gente precisar, mas pense nisso. É um dia de trabalho, um denário. Um talento só valem 6.000 dias de trabalho. $10.000 talentos, se nós fôssemos converter hoje, daria uma quantia de mais ou menos milhões ou bilhões de reais. É isso mesmo. Mais ou menos bilhões de reais. O que aquele primeiro homem devia era uma dívida bilionária. O que Jesus quer mostrar, queridos, é que a dívida daquele homem não era possível de ser paga. Nenhum trabalhador comum, por melhor que fosse, por mais que ganhasse, não poderia pagar uma dívida dessas. A dívida é muito grande. E a Escritura Sagrada mostra-nos que esta relação é a nossa relação com Deus. A dívida que nós temos para com o Rei é uma dívida absolutamente impagável. É exorbitante o valor. É muito grande. Ora, a Escritura Sagrada fala que essa dívida é a nossa dívida com o pecado, com relação ao pecado. Tanto é que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, ele usa essa relação de novo, quando ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas faz referência ao pecado. E nós, queridos, em relação a Deus, temos uma dívida absolutamente impagável, porque ela é monstruosamente grande. Nós, na nossa, muitas vezes, maneira de tentar minimizar as coisas, também minimizamos o perigo do pecado e as suas consequências. Muitas vezes nós achamos que o pecado não é tão feio assim, que as consequências não são tão graves assim. Eu lembro uma vez, que conversando com uma pessoa, acerca de Adão e Eva, né, e que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso nós estamos nessa situação hoje. E a pessoa diz assim: mas só por causa de uma mordidinha na fruta? Tudo isso por causa de uma mordidinha na fruta? Ora, queridos, muitas vezes nós somos que nem essa pessoa, achando que as coisas não são tão graves assim. Mas quando Deus faz o pacto com Adão e Eva, e que nós estávamos ali representados nesse pacto, e quando Adão e Eva rompem esse pacto, pecando contra o Senhor, foi uma ofensa, queridos, absurda, uma ofensa muito grande para Deus. Deus que é santo, Deus que é puro, Deus que é completamente santo em todas as coisas, não consegue conviver com aquilo que é mal, que é errado, que é o pecado. E a nossa desobediência a Deus é algo que afronta a santidade de Deus de uma forma tão grande, que nós não podemos sequer imaginar o tamanho da ofensa
que o pecado faz com respeito à santidade de Deus. É muito grande, queridos. É terrível isso. Não é por causa de uma mera mordidinha que a nossa relação foi quebrada, é porque a santidade de Deus foi ofendida. A ofensa contra Deus foi tremenda. Toda vez que nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos a honra de Deus. Nós maculamos a santidade do Senhor. E Deus não suporta isso. Ele é muito santo, Ele é muito alto, Ele é muito sublime e Ele não tolera a pecaminosidade. Deus não ama o pecado de jeito nenhum. Deus não tolera o pecado de jeito nenhum. A nossa dívida com Deus, queridos, é absolutamente impagável. Nós não temos nem sequer a mera condição de oferecermos alguma coisa a Deus em troca. Nós não temos. Nós não temos sequer a condição de voltarmos ao Senhor qualquer coisa que possa aplacar a ira de Deus sobre nós. O homem de fato virou as costas contra Deus quando deu aquela pequena mordida. O homem de fato separou-se de Deus. É por isso que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, queridos, a nossa situação diante de Deus, olhando para a parábola que ora estamos vendo, é exatamente essa. Tal como aquele homem, nossa dívida é muito grande. A minha dívida e a sua dívida é tremenda diante de Deus. Falarmos em expressão monetária de milhões ou bilhões, ainda é muito pouco para aquilo que realmente é a situação do pecador diante do Senhor. Nós ofendemos realmente a Deus de uma maneira muito forte. Mas essa é a situação. Nenhum de nós tem condição alguma de reparar e de pagar a sua dívida, a sua ofensa para com Deus. Por isso esse texto nos apresenta uma segunda ideia importante acerca do perdão e do reino dos céus. De que o perdão de Deus, esse perdão que o rei traz, é um perdão que não tem uma contrapartida. Ele é incondicional. Aquele homem prostrou-se diante do Senhor e disse: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." No versículo 27, Jesus ressalta dizendo assim: "E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. Ele perdoou a dívida." Ora, queridos, não tendo condições nenhuma de pagar, o rei então toma uma atitude positiva. Ele perdoa. Ele diz: "Você não deve nada para mim mais." Primeiro, porque ele pode fazer isso. O dinheiro é dele. E ele tem o poder sobre isso de decidir. E é assim mesmo que ele faz. O perdão pertence ao Senhor. O perdão pertence a Deus, porque o ofendido é Deus. A grande ofensa é Deus. Nós aprendemos que mesmo que eu ofenda ao meu irmão,
A ofensa não é primeiramente ao meu irmão, mas é a Deus em primeiro lugar. Todo pecado é contra Deus. Mesmo que eu brigue com vocês, que eu xingue vocês todos, que a gente saia numa briga danada aqui, e eu ofenda vocês, mas antes mesmo de ofender a vocês, eu ofendo a Deus. De tabela a vocês. Então Deus é aquele que é o dono do perdão. E Ele dá gratuitamente a nós. Como nós não temos condição nenhuma de pagar essa dívida, o perdão nos é dado gratuitamente. E a Escritura Sagrada diz que esse é um ato favorável de Deus e é algo que Ele gosta de fazer. Que Deus tem prazer de fazer aos seus filhos, de conceder o perdão aos seus filhos em Cristo Jesus. Para nós, de fato, ele é gratuito, mas para Jesus Cristo, ele foi conquistado. Jesus Cristo conquistou para nós. Tudo que nós não tínhamos condições de fazer para pagar a nossa dívida, Jesus Cristo fez por nós. O nosso perdão está baseado em Jesus Cristo. Toda a ira de Deus que pesava sobre nós, toda a ira de Deus que devia recair sobre nós, caiu em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Foi um momento terrível para Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente sente toda essa emoção de Jesus e toda essa situação que ele teve, sabendo que a sua hora estava chegada, ele sai com seus discípulos e vai até Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, logo depois da Páscoa. E lá ele ora com os seus discípulos. Tem uma hora que ele se afasta deles e ele entrega ao Pai a sua vida, pedindo que Deus afastasse dele esse cálice. O cálice ia ser terrível, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Em tudo Jesus Cristo foi obediente a Deus. E ali diz que ele estava numa angústia tão grande, numa agonia muito grande. Porque ele sabia que lá na cruz toda a ira de Deus ia cair sobre ele. E ele vai para a cruz depois de preso, depois de açoitado, depois de colocada a coroa de espinho nele. Ele vai lá na cruz, as pessoas debochando dele, as pessoas rindo dele. E ele lá na cruz exclama: Deus meu, por que me desamparaste? É como se naquela hora o Pai virasse o rosto para ele, para que ele pudesse sofrer tudo aquilo que devia ser para mim. Toda aquela raiva, aquele furor de Deus, aquela ira de Deus estava caindo sobre Jesus, mas ela devia cair sobre mim e sobre você. Os horrores do inferno, Jesus sofreu por nós. E ele fazendo isso, ele conquistou
a minha salvação e a sua salvação. E agora nós temos de graça a salvação e somos perdoados por Deus. Somos perdoados pelo Senhor. É por isso que nós podemos falar realmente de uma maneira clara, alta e forte o que João nos ensina a dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos ter plena confiança disso, de que isso é verdade, de que isso existe, que realmente acontece. Porque Jesus Cristo já pagou esse preço por nós na cruz. Toda a dívida que eu tinha, Jesus carregou lá na cruz. Nós, que vivíamos no reino das trevas, conforme Paulo nos fala no capítulo 2 de Efésios, nós andávamos no mundo das trevas, conforme a vontade de Satanás e não conforme a vontade de Deus, como filhos da desobediência. Nós fomos tirados, arrancados desse mundo das trevas e fomos colocados no reino do Filho de Deus. Pela cruz do Senhor e pelo perdão de Jesus. E Jesus, até lá no momento da cruz, não esqueceu do perdão, quando ora para Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por isso, irmãos, é que nós temos em Deus, o modelo do que é perdoar. Deus nos perdoou. Quem somos nós? Nós somos a comunidade daqueles que foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. A igreja é isso. É a reunião, o grupo de pessoas que foi perdoado por Deus lá na cruz do Calvário. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos vantagem nenhuma do que ninguém. Nós somos simplesmente redimidos, perdoados dos nossos pecados na cruz do Calvário. E isso tudo de graça, sem merecer nada. Esse é o segundo elemento que aqui essa parábola nos ensina. Primeiro, que a nossa dívida é impagável. Segundo, é que o rei perdoa a dívida de uma maneira gratuita. O rei perdoa a dívida sem termos condições. E o terceiro elemento que nós vemos nesse texto com respeito ao perdão é que o perdão é um dever que nós precisamos cumprir. Quando aquele homem é perdoado, ele sai e encontra também um que lhe devia, e esse que lhe devia eram 100 denários. Vocês vão lembrar daquela continha, né? Um denário era o valor que o trabalhador ganhava de um dia. Então, se ele devia 100 denários, seria a quantia de 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Alguns talvez R$1.000, vamos colocar hoje aqui. Não muito mais do que 10 ou 15 mil reais, talvez hoje. Sei lá, depende do valor. Comparado a bilhões, é uma dívida totalmente pagável. Não é verdade? Pode demorar um pouquinho, mas ela é possível de pagar, se a gente for olhar monetariamente, financeiramente.
Aquele homem que fora perdoado, quando viu aquele que lhe devia tão pouco, não teve compaixão dele. E mandou que ele fosse preso e que a dívida fosse paga. E o rei, então, quando soube disso, disse aqui, os versículos 32 em diante: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Preste atenção no 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Queridos, quando Jesus coloca assim, não deveria você se compadecer do seu conservo, a ideia aqui não é uma opção. A ideia aqui é um dever. Você devia ter se compadecido dele. É seu dever. Não é uma opção sua, não é uma escolha sua, é um dever. O perdão, queridos, não é uma opção nossa, mas é um dever do cristão. Não é algo que a gente possa dizer, hoje eu vou perdoar, amanhã quem sabe não. Não é? Aquele lá eu vou perdoar, esse aqui não. Não é uma opção nossa, é um dever que nós temos. É um dever que deve ser cumprido, devias tu fazer do mesmo jeito. O nosso exemplo, a nossa base, é o próprio Deus. Como Deus em Cristo nos perdoa, assim nós devemos perdoar os nossos irmãos, é o que diz a Escritura Sagrada. E é um dever que nós precisamos, queridos, realmente praticar. Um dos comentaristas do Evangelho de Mateus, Tasker, ele diz o seguinte, que não faz sentido uma comunidade que é baseada no perdão de Deus, não exercitar na sua vivência o perdão. Aqueles que foram perdoados por Deus, diz ele, precisam ser perdoadores. Quem foi perdoado tem que perdoar. E nós precisamos lembrar disso. Nós somos perdoados por Deus e assim nós devemos perdoar uns aos outros. A nossa dívida era muito grande. Mas será que a do nosso irmão é também impagável? Na comparação que Jesus faz, é uma dívida possível. Porque nenhuma ofensa para nós, por maior que seja, é maior do que aquela que nós fazemos contra a santidade de Deus. Nenhuma delas. Por maior que você possa pensar, é maior do que aquela que ofende a Deus. Por isso, queridos, olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós devemos seguir esse exemplo e temos duas atitudes que são importantes no perdão. Primeiro, nós precisamos exercer a compaixão. Compaixão. Versículo 33 diz assim: não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo. Ter compaixão. Perdoar é ter compaixão. Às vezes nas nossas discussões, às vezes quando nós temos algum problema, nós alimentamos
sentimentos que não vão trazer nenhum tipo de benefício, pelo contrário, vão trazer maior ruptura. A gente começa a ficar com raiva da pessoa, e a gente vai alimentando a raiva. Às vezes a gente, quando briga com alguém, vai conversar com outra pessoa, parece que vai colocando mais fogo, né? Mais fogo na lenha, e fica falando mal, e fica pensando mal, e fica desejando mal para a pessoa. Às vezes o sentimento que a gente tem, em vez de compaixão, é sentimento que traz muito mais a desunião. É a ira, é a blasfêmia, ou falar mal de alguém. Às vezes a gente fica fazendo panelinha, né? Pega um grupinho e vai todos contra um, todos contra aquela pessoa, e fica alimentando sentimentos que são ruins, ao invés de sentimentos que vão trazer a concordância, a harmonia. E a palavra de Deus diz: busque a misericórdia, tenha misericórdia. Não é que a pessoa mereça. Merecer é uma outra história. Falar de justiça é um problema muito sério. Ninguém é absolutamente justo. Ninguém é merecedor de nada. É misericórdia. Nós precisamos pedir isso para Deus, que a gente tenha misericórdia das pessoas, especialmente daqueles que nos ofendem. Há necessidade de nós desenvolvermos esse sentimento no coração, queridos, de misericórdia uns com os outros. E o segundo elemento é de verdade. O perdão deve ser verdadeiro. No versículo 35, Jesus diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo. Não é da boca para fora, é do íntimo. Tem que ser algo verdadeiro. Às vezes a gente age que nem a gente faz muitas vezes com criança. Às vezes as crianças brigam por alguma coisa, né? E a gente dá um sermão neles: vocês não podem fazer isso, vocês têm que ser amigo, né? Vai, dá a mão para ele. Daí ele dá a mão. Dá a mão aqui, meu irmão. Nem olha na cara. Não é verdade? Às vezes dá a mão só porque o mais velho pediu. A Bíblia diz que o nosso perdão deve ser do íntimo do coração. Tem que ser algo que Deus trabalhe dentro da gente. É algo que o Espírito Santo de Deus tem que fazer no nosso coração. Eu reconheço que não é uma coisa fácil da gente vencer. Porque nós somos muitas vezes orgulhosos, nós somos muitas vezes cheios da razão, mas a Escritura Sagrada diz que nós precisamos ser humildes e buscarmos de coração mesmo o perdão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entregar o nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Fazer com que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração não está cheio do Espírito Santo, mas está cheio de ira. Nosso coração está cheio de mágoas. Nosso coração está cheio da empáfia, né, de dizer eu que tenho razão, ele que está errado ou ela que está errado. Sou eu que tenho razão. Se alguém que tem que fazer alguma coisa, é ele, não sou eu. Eu estou certo.
Às vezes o nosso coração está cheio dessas coisas. E o Espírito Santo precisa trabalhar no nosso coração para limpar essas coisas, para que a misericórdia tome conta do nosso coração, para que a disposição de perdoar seja forte na nossa vida. Porque o verdadeiro cidadão dos céus tem como marca da sua existência, da sua vida cristã, dele ter sido perdoado em Cristo Jesus. E assim como ele foi perdoado, assim ele deve perdoar. Esse é o valor do reino dos céus. Por isso, eu gostaria de conclamar você, meu irmão, minha irmã, a dar uma olhadinha dentro do seu coração. Como é que está o seu coração agora? Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Será que o seu coração está aberto para que o Espírito Santo trabalhe nele a fim de que você possa ter a misericórdia e do íntimo perdoar aquele que te ofendeu ou tem te ofendido? Que Deus muito nos abençoe, para que nós sejamos verdadeiros cidadãos do reino dos céus, que fomos perdoados em Cristo Jesus e que também perdoemos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus e Pai, olha com compaixão para os teus servos e se há alguma coisa, Deus, no nosso coração que impeça a Tua palavra trabalhar, que o Teu Espírito Santo nos quebrantar, a fim de que nós tenhamos um perdão verdadeiro daqueles que nos ofendem. Peço ao Senhor que em nome de Jesus Tu possa estar quebrando tudo isso. Tu possa estar afastando de nós. E assim como o Senhor em Cristo Jesus nos perdoou de uma dívida tão grande, assim também possamos nós perdoar aqueles que nos ofendem. Ó Deus querido, olha com misericórdia e compaixão para nós, porque somos falhos e pecadores e precisamos do Senhor para superarmos muitas vezes aquilo que enche o nosso coração. Por isso, Pai, abençoe o Teu povo que está aqui e aqueles que estão nos assistindo na internet, para que essa comunidade seja uma comunidade do perdão. Pessoas que foram redimidas e perdoadas em Cristo Jesus e que exerçamos no nosso dia a dia, ó Deus, a bênção do perdão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.